Você sabia que em um tempo muito distante existiu uma cidade tão grandiosa que era chamada de Portão dos Deuses? Uma cidade repleta de jardins lendários, muralhas impossíveis de atravessar e construções tão impressionantes que desafiaram o poder do tempo. Mas o que levou essa metrópole gloriosa a se transformar em um monte de ruínas enterradas na areia? Hoje vamos explorar a fascinante história de Babilônia, um lugar onde mitos e realidade se entrelaçam. Prepare-se para viajar ao coração da antiga Mesopotâmia. Se você ama histórias fascinantes do passado, curta este vídeo e inscreva-se no canal para mais aventuras pelo mundo antigo. Babilônia não é apenas um nome perdido no passado. Ela vive em nossos filmes, livros e crenças religiosas. Quem nunca ouviu falar dos Jardins Suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo? Ou da Torre de Babel, tão enigmática que seu nome ainda simboliza confusão? Até hoje, Babilônia é um símbolo de grandeza e mistério, retratada em grandes produções de Hollywood e mencionada em textos bíblicos e literários. Como uma cidade que alcançou alturas tão impressionantes, também inspirou tanto fascínio. Babilônia era mais do que uma simples cidade. Era um dos mais importantes centros culturais, religiosos e comerciais da antiguidade. Localizada na região que hoje conhecemos como Iraque, suas ruínas estão a cerca de 94 quilômetros ao sudoeste de Bagdá. O nome Babilônia vem do acadiano Bav-il ou Bav-ilim, que significa Portão dos Deuses, uma clara referência à grandiosidade espiritual e arquitetônica que ela simbolizava. Antes do surgimento de Babilônia, a Mesopotâmia já era uma região vibrante, cheia de cidades-estados como Ur, Uruk e Kish. Essa área é frequentemente chamada de berço da civilização, pois foi lá que surgiram as primeiras cidades organizadas, sistemas de escrita e agricultura em larga escala. Mas o que fazia Babilônia se destacar entre suas contemporâneas? Sua localização estratégica no rio Eufrates era fundamental. Esse rio não apenas garantia água para a agricultura, mas também conectava a cidade a rotas comerciais que se estendiam por toda a região. Verdadeira transformação de Babilônia aconteceu durante o reinado de Hammurabi, 1792-1750 a.C., o famoso rei que unificou a Mesopotâmia e criou o primeiro código de leis escritas da história, o Código de Hammurabi. Hammurabi foi muito mais do que um conquistador. Seu código de leis revolucionou a maneira como as civilizações organizavam suas sociedades. Este conjunto de regras não apenas regulamentava questões cotidianas, como disputas comerciais e relações familiares, mas também estabelecia um senso de justiça baseado no conceito de olho por olho, dente por dente. Sob seu reinado, Babilônia tornou-se um modelo de eficiência administrativa e justiça, atraindo pessoas de todas as partes da Mesopotâmia para viver sob suas leis. A ascensão e queda de Babilônia são marcadas por momentos de glória, guerra e destruição. Após a morte de Hammurabi, o império que ele construiu rapidamente desmoronou. Em 1595 a.C., a cidade foi saqueada pelos hititas, um golpe devastador para sua população e infraestrutura. Mas Babilônia não estava destinada a desaparecer. Durante os séculos seguintes, ela passou por vários ciclos de destruição e renascimento. Durante o período de dominação dos cassitas, a cidade foi reconstruída e recebeu o nome de Caranduniash. Apesar de estar longe de sua antiga glória, Babilônia continuou a ser um centro importante na região. Mais tarde, sob os assírios, a cidade enfrentou constantes revoltas e destruições, como a ocorrida sob o rei Senaqueribe, que chegou a demolir boa parte da cidade. Foi durante o período neobabilônico, sob o reinado de Nabucodonosor II, 605-562 a.C., que Babilônia alcançou seu ápice de grandiosidade. Nabucodonosor ampliou os muros da cidade, construiu o impressionante Portão de Ishtar e, segundo relatos, ergueu os famosos Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os Jardins Suspensos são descritos como uma verdadeira obra-prima da engenharia.
com terraços sobrepostos repletos de árvores frutíferas e flores exóticas, irrigados por um sistema complexo que transportava água do rio Eufrates. Embora haja debate sobre sua existência real, sua lenda permanece viva até hoje. Por outro lado, o portão de Ishtar era real e impressionava por sua grandiosidade. Decorado com azulejos esmaltados em azul e dourado, ele exibia imagens de touros e dragões que simbolizavam os deuses protetores da cidade. Essa entrada monumental era um símbolo de poder e prosperidade. Mas nem mesmo as muralhas colossais de Babilônia puderam proteger a cidade para sempre. Após a morte de Nabucodonosor II, o Império Neobabilônico ainda resistiu sob o reinado de Nabonido, 556-539 a.C., um rei conhecido por seu interesse no passado. Chamado por alguns historiadores de o primeiro arqueólogo, Nabonido dedicou-se a restaurar antigos templos e monumentos, como o zigurate de Ur. Contudo, enquanto ele buscava conexões com as tradições antigas, o império enfraquecia, enfrentando problemas internos e ameaças externas. Em 539 a.C., Babilônia enfrentou um adversário que parecia invencível: o exército persa liderado por Ciro, o Grande. Conhecido por sua estratégia e diplomacia, Ciro elaborou um plano engenhoso para capturar a cidade. Sabendo que as muralhas de Babilônia eram consideradas inexpugnáveis, ele ordenou que o curso do rio Eufrates fosse desviado. O resultado foi uma queda significativa no nível da água, permitindo que suas tropas atravessassem o leito do rio e entrassem na cidade sob as muralhas, sem serem notadas. A investida ocorreu durante um dos grandes festivais religiosos da cidade, quando os moradores estavam distraídos com celebrações. Embora a propaganda persa afirme que Babilônia foi tomada sem luta, registros da época indicam que reparos posteriores precisaram ser feitos em partes das muralhas e da cidade, sugerindo que houve alguma resistência. Ainda assim, a conquista foi rápida e eficiente, marcando o fim do Império Neobabilônico. Sob o domínio persa, Babilônia floresceu novamente. Ciro e seus sucessores tinham grande respeito pela cidade e a transformaram em uma das capitais administrativas de seu vasto império. A cultura babilônica, especialmente em áreas como matemática, astronomia e cosmologia, continuou a prosperar. Disse que grandes pensadores como Tales de Mileto e Pitágoras estudaram ali, absorvendo e expandindo o conhecimento acumulado pelos babilônicos ao longo de séculos. Em 331 a.C., Babilônia caiu sob o controle de Alexandre, o Grande, que admirava profundamente sua história e cultura. Alexandre sonhava em restaurar a glória da cidade, transformando-a na capital de seu vasto império. Ele ordenou a reconstrução do zigurate de Etemenanque, a lendária Torre de Babel. Mas seus planos foram interrompidos por sua morte prematura em 323 a.C., na própria Babilônia. Sem sua liderança, a cidade foi palco de intensas disputas durante as guerras dos Diádocos, levando à dispersão de sua população e ao início de um declínio irreversível. Sob os impérios Parta e Sassânida, Babilônia teve breves momentos de revitalização, mas nunca recuperou seu antigo esplendor. Finalmente, após a conquista muçulmana no século VII, a cidade foi abandonada e lentamente enterrada pelas areias do tempo. A queda de Babilônia marcou o fim de uma era, mas não o fim de sua influência. Sob o domínio persa, ela continuou a florescer como um centro de arte, ciência e conhecimento. Os matemáticos e astrônomos babilônicos deixaram um legado que influenciou até mesmo pensadores gregos como Pitágoras. Com o tempo, Babilônia foi esquecida e suas ruínas enterradas pela areia. Foi somente no século XIX que arqueólogos europeus redescobriram a cidade, trazendo à luz sua história fascinante. Um dos achados mais notáveis foi o Portão de Ishtar, que hoje está preservado no Museu Pergamon, em Berlim. Esses trabalhos não apenas revelaram o passado glorioso de Babilônia, mas também inspiraram novas gerações a estudar sua cultura. Hoje, as ruínas de Babilônia são um lembrete poderoso de como até mesmo as maiores civilizações podem desaparecer. Em 2019,
As ruínas foram declaradas Patrimônio Mundial da Unesco, preservando a memória de uma cidade que um dia foi o coração do mundo antigo. Babilônia foi um símbolo de poder, criatividade e também de fragilidade humana. Como uma cidade tão grandiosa, que já foi o centro do universo conhecido, pôde desaparecer tão completamente? Talvez a verdadeira lição de Babilônia seja que nada é eterno, nem mesmo as maiores conquistas. E você? O que acha? Acredita que civilizações modernas também podem enfrentar o mesmo destino? Comente abaixo e compartilhe sua opinião. Curtiu saber sobre a ascensão e queda de Babilônia? Dê um like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.